Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema vai ser sobre horas de deslocamento ou in itinere e também sobre o tempo à disposição do empregador. Eu e o Cláudio, nós estávamos conversando antes de iniciarmos aqui as gravações sobre como, com o advento da reforma trabalhista, essa temática do deslocamento ou horas in itinere foi totalmente simplificada, né? Existiam diversas discussões, correntes de pensamento, enfim, e hoje, na verdade, o que aconteceu? Antes da reforma trabalhista, esse período gasto entre a casa e o trabalho, né, em determinados casos, era considerado como tempo à disposição do empregador. Então, isso é antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, simplesmente isso deu aquela virada na chave e esse período simplesmente não mais integra a jornada de trabalho. Então, antes integrava, agora, depois da reforma trabalhista, não integra mais. Então, não tem mais muito, assim, porque antes tinham diversas discussões, quando que compunha a jornada, quando não compunha, hoje simplesmente não mais integra e pronto. Né? Então, pegando o gancho aí, nós vamos falar disso, que é o tempo à disposição do empregador, né, Cláudio? A reforma ela simplificou esses questionamentos, tendo em vista que esse deslocamento, transporte público, era o que era questionado na época, mas havia uma certa confusão que gerava vários entendimentos, mas assim, que nem você comentou, né? Com a reforma trabalhista, ela simplificou totalmente. Então, só em casos extremos, às vezes, há algum tipo de questionamento. Sim. E a questão aí também, né, tomando aí o gancho da própria reforma, né, Cláudio, o tempo à disposição do empregador, sempre lembrando aquilo que a gente já falou anteriormente, né, que as variações de até 10 minutos, tal, não são nem descontadas e nem computadas como jornada extraordinária. Né? Então, porém, se ultrapassar esse limite, né, engloba-se tudo e aí sim considera como jornada excessiva aí a jornada normal. Tá? Então, se for só até 10 minutos, não, mas se houver aí algo a mais, conta-se desde o primeiro minuto. 11 minutos já é considerado. 11 minutos aí conta 11, não conta 1. E exatamente isso. E então aí tem outras questões, né, Cláudio? Quando de repente o próprio trabalhador ele precisa. Aí é sempre importante, né, esse diálogo aí entre. Às vezes alguma situação particular dele, aí na legislação coloca, né, questões religiosas, questões particulares relacionadas ao estudo. Então, ele já dá a possibilidade disso não ser considerado como tempo à disposição do empregador. Certo, exatamente. Ou seja, às vezes também eu acho assim que a gente sempre deve ficar bem atento aí ao que exatamente a lei está prevendo, né? Como você disse, práticas religiosas, estudo e outras coisas, né? Aí eles falam aqui, descanso, lazer, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, proteção pessoal, quer dizer, nossa, quanta coisa cabe, né? O importante é que o trabalhador esteja ciente de todas essas possibilidades que existem. Então, um regulamento é importante, um aviso, um tipo de comunicado, para que não gere nenhum tipo de dúvida nesse sentido. A gente, cada vez mais, né, essa questão da comunicação, ela precisa ser sempre muito clara, né? Não só em relação aos colaboradores, mas em todo tipo de contratação, né? Eu falo que a questão da informação, ela precisa estar ali presente de forma clara e adequada
na pré-contratação, na contratação e depois que encerrar também o contrato, também precisa. E isso faz parte da boa-fé, mesmo das relações contratuais. Então, é algo que é um princípio que circunda aí toda a contratação. Então, desde antes, como durante, como depois do encerramento aí do contrato, sempre precisa haver os questionamentos, eles surgem a partir das dúvidas, né? Sim. A partir das dúvidas. Então, como você disse, o quanto mais claro e esclarecedor é bom para as duas partes. Exato. E tem empresas que investem nisso. Então, quando ele tem a parte de recursos humanos que tem uma pessoa específica aonde o trabalhador faz a integração. Fica um dia na empresa, lá passa todo o regulamento, passa todas as regras. Então, esse seria o mundo ideal. Essas questões, elas precisam ser claras e tratadas. E comunicação é essencial. É isso aí. Nós aqui colocamos também no material escrito algumas diferenciações que o empregador ele precisa estar atento, questões de o que é a prontidão, o que é o sobreaviso. Isso são coisas que desde lá de trás a gente vê acontecer, isso não foi introduzido com reforma trabalhista, não é nada disso. Que a gente falava antigamente lá, o famoso que a pessoa ficava lá com aquele bip, aquele pager, enfim, ou seja, existia uma submissão do tempo daquele trabalhador ao controle do patrão, né, ao controle patronal. Lembrando, né, que nem tudo configurava sobreaviso, né, existem elementos que precisam estar presentes para isso acontecer. E tem também a súmula, né, 429 do TST, que é interessante de ser dita aqui, que é referente ao tempo à disposição do empregador, né, que também é considerado tempo à disposição do empregador, esse deslocamento entre a portaria e o posto de trabalho, desde que ele supere o limite dos 10 minutos que a gente comentou. Então, porque a gente tem empresas que tem aí uma planta enorme, que pode muito bem, né? Inclusive tem transporte, às vezes, ali dentro daquela empresa para conseguir aí atender aos colaboradores. Então, às vezes a gente não consegue visualizar, mas que a gente trabalha mais com pequenas, médias empresas, mas existem empresas com plantas enormes, né? Mas a gente precisa entender também que a lei fala de uma forma, que é a questão da efetiva ocupação do posto de trabalho, e a súmula do TST fala de uma outra maneira, né? Então, ao meu ver, a gente precisa entender aí que é a questão do posto de trabalho mesmo, né? E não simplesmente adentrou ali onde está a sede da empresa, né? Enfim, isso é algo que já tem vários julgados, tal, mas que precisa haver, se houver aí um questionamento trabalhista, precisa prestar atenção em relação a essas situações. Porque a gente vê, né, Cláudio, que muitas vezes a lei tem, a própria jurisprudência tem nomenclaturas que às vezes não conversam entre si, né? E aí a gente tem que ir buscar de uma forma mais aprofundada, né, para realmente não dar nenhum tipo de orientação inadequada pro cliente, né, pro empresário. Tem um princípio no direito do trabalho: indúbio pro operário. Na dúvida, eu oriento, favoreça o empregado. Sim. Favoreça o empregado. Porque, às vezes, para a empresa são situações onde esse favorecimento acaba sendo irrelevante para ela. Então, está na dúvida se isso vai ser caracterizado tempo ou não à disposição do trabalhador? Vai ser prejudicial para o empregador? Não vai ser pouco relevante. Favoreça o trabalhor. Preventivamente, a gente que está nessa área,
eu acho que é a melhor orientação. É a melhor orientação. Mesmo porque o nosso sistema jurídico, às vezes, ele deixa aquela insegurança, né? Sim. Na legislação, às vezes está claro, eu entendo de uma forma, você entende de outra forma. Os juízes, às vezes, também têm uma jurisprudência, e tudo isso, na hora de você tomar aquela decisão, gera aquela insegurança. Aí cabe você conversando, né, com o empregador e estabelecendo assim qual a melhor decisão que ele vai querer tomar, e cabe você também estar orientando nesse sentido preventivo. Sim, os Preventivo, riscos, né? Muitas vezes a gente vê, né, que claro, tudo é uma questão de também comportamento. Muitas vezes o empregador ele tem um comportamento mais arrojado, outros têm um comportamento mais conservador, quer assumir menos riscos, né? Então, tudo bem, a gente também tá aí para falar, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, tal, porém, né? E sempre ponderar ali que isso que é gostoso, né? Essa interação aí com o cliente, eu gosto bastante. Porque às vezes você tenta ser bem certo no que diz a legislação, mas às vezes traz essas nuances, né, de entendimento. Então você acaba criando um questionamento, que traz um certo desconforto em algumas situações. Exato, exatamente. Pessoal, sobre tempo à disposição do empregador e horas de deslocamento, era isso que a gente tinha para passar. Mais detalhes aí estão no material aqui que vai ser disponibilizado no site da Advoclass. O próximo tema, nós vamos falar sobre turnos ininterruptos e, enfim, vem muita coisa por aí ainda. Nós agradecemos a atenção de todos. Quem gostou, curte, compartilhe o conteúdo e obrigada.